Tem filmes que a gente assiste e esquece depois de uma semana, mas também existem aqueles que mudam o jeito que a gente enxerga o nosso próprio mundo. Filmes que mudam e viram meio que uma espécie de espelho e que te mostram um lado da vida que você ainda nem tinha percebido. E hoje eu quero te mostrar 4 filmes que mudaram o meu ponto de vista em várias áreas, seja em que me fizeram pensar sobre fé, esforço, coragem e empatia. E talvez essas histórias podem mudar o seu ponto de vista também. O primeiro filme que eu quero falar é sobre As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi é um filme que fala sobre fé, sobrevivência e significado. A história gira em torno de um garoto que sobrevive a um naufrágio e precisa lidar com o inesperado ao lado de um tigre. Tanto fisicamente e quanto espiritualmente, ele lidará com muitos problemas. E é um filme que te faz questionar sobre o que é real e o que é crença. E para mim, ele mudou meu ponto de vista sobre acreditar em algo maior. Não necessariamente numa religião, mas o ato de acreditar. Acreditar que a vida tem uma lógica, mesmo quando tudo parece fora de controle. O personagem Pi, ele me fez perceber que a mente humana cria formas de sobreviver e às vezes essas formas estão ligadas à fé, à imaginação ou até mesmo à negação. Mas o importante é que cada um encontra seu próprio jeito de continuar acreditando. E esse filme me fez pensar sobre, será que a fé é sobre acreditar no que é real ou encontrar sentido no que não dá para explicar? O segundo filme que eu quero falar é sobre A Procura da Felicidade. É um filme clássico do Will Smith e é um daqueles filmes que parece meio que ser simples, mas que carrega um peso e que torna tudo mais real, porque conta a história de uma vida real. A história de um homem que faz de tudo para oferecer a vida melhor para o seu filho, mesmo enfrentando a pobreza, o cansaço e o fracasso. E o filme me fez pensar e ensinar que a felicidade não é um ponto de chegada, ela é o processo, ela é a busca. Me fez mudar o ponto de vista sobre o trabalho, o esforço e porque às vezes a gente olha para o sucesso dos outros e esquece do que veio antes da gente. Esse filme me fez lembrar e que me lembra que ninguém chega lá sem perder noites de sono, sem chorar escondido, sem quase desistir. E que no fim das contas, o que realmente define o sucesso é quanto você continua mesmo quando parece não ter saída. É um filme de lição sobre a resistência e amor. E o porquê a felicidade não é só sobre conquista, é o que você sustenta enquanto você chega até lá. O terceiro filme que eu quero falar, na verdade, não é só um filme, eu quero falar sobre uma saga. A saga de O Senhor dos Anéis, que muitas das vezes o pessoal acha que é só um filme de fantasia, mas envolve muitas coisas. O que me marcou sempre nessa trilogia é como mostra a tentação do poder e o preço que se paga por controlar o incontrolável. Cada personagem tem seu carisma e cada personagem tem a sua luta interna. Por exemplo, o Frodo, que carrega o fardo do anel. O Sam com a fidelidade inabalável. O Aragorn com medo de ser rei e todo esse fardo. E o Gollum com a sua própria destruição. Essa saga me fez mudar sobre o ponto de vista sobre o que é ser forte. Ser forte não é sobre dominar, é onde você consegue aguentar sem perder quem você é. E essa saga me mostra sobre a amizade verdadeira, mostra sobre lealdade, mostra também como você não pode se render e entrar num caminho escuro. Porque no fim das contas, Senhor dos Anéis, ele me ensina e me mostra como o poder pode te seduzir, mas a lealdade é o que te salva. E a última história, o último filme que eu quero contar é sobre uma animação que é a minha favorita e é um filme que é muito ótimo, muito perfeito, que é Irmão Urso. É uma animação que parece ser simples, mas ela é profundamente humana. A história mostra como as nossas ações têm consequências e como muitas vezes a dor que causamos aos outros volta para nos ensinar a empatia. O ponto de vista muda literalmente quando o personagem é obrigado a ver o mundo pelos olhos de quem ele feriu. E foi isso que mais me marcou na animação. Esse filme me fez pensar sobre como a gente julga os outros sem entender realmente o que eles realmente sentem. Irmão Urso me ensina que a empatia é se transformar e é se colocar no lugar do outro de verdade. E às vezes isso acontece quando a vida nos obriga. E é um filme sobre perdão, humanidade e sobre como ver o outro também de uma forma que você nunca enxergou. Todos esses filmes têm algo em comum. Eles mostram que mudar o ponto de vista é o primeiro passo para mudar a própria vida. Porque a fé, o esforço, a coragem, a empatia são tudo parte da mesma jornada. A diferença é só o olhar. E se tem uma coisa que o cinema me ensinou, é que a gente não precisa viver todas as histórias para aprender com todas elas.
Às vezes, basta assistir com o coração aberto e entender que cada um tem a sua própria história e pode modular e fazer com que ela seja grandiosa, tão quanto esses filmes. E para você, qual filme mudou o seu ponto de vista? Eu quero que você me fale, coloque tudo aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler cada detalhe, cada filme. Posso não ter assistido e vocês podem me mostrar recomendações de vários filmes. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva, deixa o seu like. Vejo vocês até uma próxima. Abraço!